uma coisa que a minha igreja tinha, por ser uma igreja de pessoal com uma classe superior, porque no Brasil, se você é evangélico, a igreja que você vai dizer de qual classe social você pertence. Então tem igreja que só ricaço frequenta, não eu tô falando das de parede preta, não. Tem igreja que é essas de comunidade que é um pessoal mais humilde. Tá? Então, assim, eu sou da igreja tal, então dá para você ter uma noção. Isso é até no censo de 2010 saiu um estudo falando sobre isso. A minha igreja ela tinha uma certa diversidade, por ser grande, só que você percebe muito um desfile de moda, você percebia pessoas, tipo uma competição silenciosa de quem é melhor do que, quem tem mais do que. Tanto que era o pessoal que tinha mais condição que acabava aparecendo mais. E tinha tempo, porque tinha dinheiro para investir. Então, assim, a gente que é mais humilde, vamos dizer assim, já não ficava um pouco na sombra. Né? Você vai no culto à noite, o pessoal arrumado, igual para festa. E aqui, e também a questão da acolhida, né? Depois eu vou chegar na outra coisa que eu ia falar. O pessoal fala muito assim, a igreja católica não é acolhedora. Mas não é essa acolhida que, você é bem-vindo com plaquinha, Jesus te ama. Igual às vezes o pessoal, nossa, detesto isso, para na rua para te dar abraço, porque você é lindo, cheiroso, em nome de Jesus, Jesus te ama. Sabe, uma coisa assim que eu acho extremamente falsa e de mau gosto. Porque, como eu falei, você que é de fora, eles te carregam no colo. Mas você que é de dentro, você morre. Fala, você pode estar precisando assim, de um transplante de órgão, de uma transfusão. Muita gente vai dar de órgão para você. Aqui na igreja católica, apesar de não ter esse frufru todo, as pessoas são humanas. Então isso no apostolado ficou muito claro para mim. De ter gente assim na festa de fim de ano não tem dinheiro para levar um presentinho, uma bobeirinha para mim oculto. Ela dá uma coisa de casa. Mas ela dá com a sinceridade, com a simplicidade, que aí você entende quando Jesus fala que né, bem-aventurado os pobres de espírito. Porque o pessoal acha que pobre de espírito é aquela pessoa medíocre e arrogante. Mas não, é a pessoa que é humilde, que é simples. Até no espírito dela. E ali todos juntos num grupo só. Sim, sem distinção de classe. Então a pessoa mais simples às vezes é que fala melhor, tem uma coisa para dividir, uma oração. Então assim, é uma diversidade que eu acho que ela que é importante para a igreja. Que é uma coisa que eles não têm. Então essa proximidade foi o que foi que mais me chamou a atenção. Não foi teologia, não foi doutrina. Porque como eu falei no início, a minha conversão não se deu por causa de vídeo, por causa de nada. Foi por causa da minha solidão, do meu deserto. Eu falei, eu vivi um deserto antes de chegar aqui. Entendi. Eu estou na Terra Prometida. Mas não é a Terra Prometida que tem guerra, não. A Terra Prometida é que me faz ser um ser humano melhor, que me dignifica. Aí o pessoal fala assim, mas toda igreja tem o mesmo problema. Tem, a gente sabe que tem. A gente sabe que tem os mesmos problemas que tem lá, tem aqui, mas a grandeza, a magnitude deles é diferente. Porque lá tem gente que se junta para tirar o pastor, aqui não. Então se você não está satisfeito na pastoral, tem outra. É porque as pessoas, isso fica até de conselho, né, para quem está assistindo. As pessoas não procuram o extra da igreja. O pessoal acha que é só a missa, pronto, acabou. Mas tem pastoral, movimento. Não tem uma pastoral, na minha comunidade não tem pastoral da criança. Você pode criar, pode tomar iniciativa. Os documentos são acessíveis. Não tem apostolado, você pode trazer. Alguém tem que começar. E é isso que enriquece a vida do cristão católico. É verdade. Participar dos movimentos. Seja da catequese, da liturgia, Pastoral da Sobriedade, que é uma rede de apoio muito boa. Quando você participa de movimentos, né, você fica mais inserido ali naquela comunidade, cria vínculos com pessoas que vivem a mesma fé que você, então isso fortalece a nossa fé também, a caminhada fica mais leve, fica mais natural. Exatamente. E você cria um relacionamento que às vezes não dá para se criar por causa da missa, porque a missa é aquela coisa mais solene, cada um na sua. Tem muito evangélico que fala, eu fui numa igreja católica, ninguém falou comigo. Não, mas não vai falar, a missa não é para isso. Tanto que a minha mãe até falava, que uma coisa que ela achava bonita era na hora da consagração, dos dons, da transformação deles. Que podia ser a igreja maior que fosse. Quem foi em Aparecida percebe um pouco disso, porque como Aparecida é Aparecida, tem muito movimento ainda. Turístico que não é católico. Exatamente, que não conhece a liturgia. Mas quem está ali participando é um silêncio absoluto, pelo respeito, pela solenidade que é aquele momento. Eu ia te perguntar qual foi a maior transformação
que você viveu, e você já falou aí um pouco dessa busca, mas se você quiser complementar, né, qual foi a maior transformação na sua vida que você sentiu ao vir para a igreja? E qual é o recado que você pode dar para as pessoas? Transformação foi eu me tornar uma pessoa mais simples, mais humilde, mais humana. Aproveita, né? Já vou até dar um recado junto. Uhum. Porque eu uso como, vamos dizer assim, bússola pessoal a leitura de Filipenses, capítulo 2, versículos de 3 a 8. Né? Sei ela de cor mais ou menos, mas não igual na Bíblia, mas eu vou dizer. Que, né, São Paulo elogia a igreja de Filipos e ele fala: não sejam soberbos, não se achem mais que os outros, não tentem fazer nada para se gabar e tal. Porque Jesus, né, o próprio Jesus agiu dessa forma, que é uma leitura até muito comum na Semana Santa, porque ele, sendo como Deus, não quis roubar nada de Deus, não quis usurpar Deus, mas ele se esvaziou. Essa palavra é chave nessa passagem. Ele se esvaziou, tomando forma de servo, e em tudo sendo igual aos homens, né? E tomando a forma de homem, viveu tudo que os homens viveu, e ele foi obediente até a morte, morte de cruz. E por causa disso, o mesmo Deus o exaltou, ele deu um nome que é sobre todo nome, porque é o nome de Jesus, todo joelho de se dobrar nos céus, na terra e nos infernos, e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Ou seja, o que essa leitura para nós humanos, quer dizer? Que Deus, ele opera quando a gente se esvazia. E como que a gente se esvazia? A gente tira o nosso ego. Né? Porque o pecado, ele é nada mais do que o exercício do egoísmo. Que às vezes a pessoa não sabe, o que é o pecado? É a transgressão contra Deus, mas não vê a dimensão horizontal do pecado. E o pecado é isso, é você praticar o seu egoísmo. Então, assim, porque o pior pecado é a soberba. Por quê? Porque eu me acho mais do que você. Então eu me acho mais que você, aí eu vejo você com coisa melhor, eu invejo, eu tento tomar de você, aí é a ira, entendeu? Tem a destruição do nosso relacionamento, que é o mal que o pecado traz. Então quando eu me humanizo, eu me esvazio do meu ego, eu me torno semelhante a Jesus. Por quê? Porque eu passo a enxergar o outro como o meu próximo. Então você nunca vai poder enxergar o seu próximo como a ti mesmo se você não se esvaziar da mesma forma que Jesus fez. E que Jesus fala? Aquele que quer ser o primeiro, sirva como se fosse o último. Nossa. Então, você se esvazia, você serve, que Deus automaticamente te exalta. Te exalta dando cargo, te dando trono, te dando estrela na sua coroa, como o povo lá da igreja, que eu costumo brincar da igreja vizinha, falava? Não. Mas ele te exalta porque você se torna semelhante a ele. E aí o Espírito Santo, aquele lá que São Basílio fala, ele ensina o verdadeiro sentido da fé, que é o quê? Comunidade, sentido prático, né? Não vamos teologizar muito porque não é o objetivo. É o sentido prático da fé, se humanizar, viver em harmonia. Não só harmonia social, as leis e tal, mas harmonia existencial. Eu acho que falta muito para, às vezes, alguns estudos teológicos, é o quê? Encarar a teologia de forma existencial. A gente se salva porque é uma mudança do paradigma da nossa existência, da nossa realidade enquanto ser humano, na própria consciência, e um viés mais relacional. Porque não é só existir, você existe com outras existências também. Nossa, maravilhoso. Então, esse é o recado que eu gosto de dizer, que não é à toa que essa leitura é no Domingo de Ramos. É justamente o que? O caminho de Jesus para completar a obra da redenção. Maravilhoso. Uau. E a gente que está saindo da semana agora, né, do final de semana de finados, então, e de todos os santos, dia de todos os santos, então fica a dica aí também que para você aprender a se esvaziar, nada como olhar a vida dos santos, né? Exatamente. De quem conseguiu se santificar, porque foram pessoas comuns como a gente, mas que se esvaziaram tanto de si mesmos, que foram preenchidos pelo Espírito Santo. Exatamente. E viveram uma vida diferenciada. Eu, como católica, conheço pouquíssimas histórias ainda, infelizmente. Comecei a saber disso, né? Procurei saber mais sobre os santos há pouco tempo, mas o pouco que eu sei, eu vejo o quão lindo é. Sim. E o quão isso tem me ajudado a buscar esse esvaziamento e a buscar ser uma pessoa melhor. Exatamente. Porque, né, se você vive
como é que o Padre Maurício fala? Se você não vive para servir, você também não serve para viver. É isso. E ninguém vive sozinho É, por causa disso. muito Então, bom. isso mudou muito a minha vida.